Muito obrigado. Vença a pobreza. Esse é o assunto de hoje, que será aqui estudado através dos professores Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado, hein? Obrigado. E também do professor Mário Gabriel. Tudo bem, Mário Gabriel? Obrigado, tudo bem. Muito obrigado. É possível vencer a pobreza? Sim. É? É porque Deus não criou nenhuma vida pobre. Tá certo. Todas as vidas foram feitas imagem e semelhança de Deus. Por isso, todos nós podemos e temos condições de superar a pobreza. Quando se fala em pobreza, quando se fala em riqueza, professor Heitor, tem muitas pessoas que confundem, né? O que é uma riqueza verdadeira, né? E o que é uma riqueza verdadeira, professor? A riqueza verdadeira é aquilo que possa trazer a felicidade para a pessoa. E é aquilo que possa fazer com que a pessoa sinta-se na medida do necessário, aquilo que ela precisar venha aparecer. E, consequentemente, isso pode dizer que a pessoa está muito bem rica, né? Rico, o coração generoso é que faz acontecer essas coisas. Tá. Porque às vezes a pessoa rica, milionária, financeiramente falando milionária, mas situação pobre, interior pobre, coração pobre, é o que aconteceu com muitos milionários que foram levados a suicídio. Né? Então não havia aquela riqueza verdadeira. Tá certo. Então a riqueza verdadeira é aquela que proporciona felicidade, bem-estar, né? Consequentemente, até aquilo que ela necessita possa aparecer para ela, desde que ela realmente tenha um profundo desejo de obtê-la, né? Olha que maravilha. Olha aí, ó, livro A Verdade, volume 8, autor, professor Masaharu Taniguchi, fundador da Seichonoe, faz parte da coleção A Verdade, que são 11 volumes, e esse aqui é o volume número 8, exatamente sobre esse assunto, vença a pobreza, e que nós estaremos falando agora, a partir de agora, né? Professor Mário Gabriel. Sim. Lá em casa tudo em paz? Graças a Deus, tudo ótimo. E aqui também fala sobre oportunidades, né? Quando se fala em vencer a pobreza, obviamente tem que aproveitar as oportunidades, sim, né? Sim, sim. E onde que está a oportunidade, onde estão as oportunidades, Mário Gabriel? Tem gente que passa a vida inteira e não encontra nenhuma. Isso é verdade. E na verdade está na página 204, né? Ele fala onde está a oportunidade. Bom, como o professor Heitor falou, na realidade, assim, a riqueza ela está dentro de nós, né? Reconhecendo que a riqueza existe dentro do próprio indivíduo, ele vai conseguir enxergar as oportunidades onde antes talvez sempre esteve oportunidade aí, mas como ele não conseguia enxergar a prosperidade, a riqueza e o seu potencial, ele não conseguia identificar que esses caminhos eram os caminhos necessários para ele alcançar o sucesso, né? Então a oportunidade é algo que já existe por si. Se a prosperidade já existe, a riqueza já existe, a oportunidade, ou seja, o meio para alcançá-la, sem dúvida alguma que já existe. Então é errado alguém dizer assim, eu não tenho oportunidade? Completamente, né? Ao mesmo tempo, pelo fato de estar falando algo que não existe verdadeiramente, porque oportunidades existem, sem dúvida alguma, ele está plantando com o seu pensamento e com a sua palavra e o pensamento um caminho totalmente errado que não vai lhe levar ao sucesso. Aqui diz assim, o que chamamos de pobreza não é a simples falta de bens, é um mal que vem da mente, é a manifestação de um pensamento errôneo no plano econômico. Então a pobreza em si não é a falta do material, do dinheiro ou dos bens, mas sim o pensamento de pobreza. E como o senhor me perguntou sobre a oportunidade, o pensamento de pobreza não atrai a oportunidade, pelo contrário, ele afasta a oportunidade. Tá certo. Professor Heitor, tem muitas pessoas ricas materialmente, né? Ricas espiritualmente, mas tem muitas pessoas pobres também materialmente. Existem pessoas, por exemplo, uma grande parte da população estão destinadas a morrerem pobres e com fome, professor? Não, porque o destino é cada um que faz. Mas a própria pessoa, inconscientemente, ela está repelindo a prosperidade. Por exemplo, na página 202 diz o seguinte: não adianta esforçar-se continuamente para escapar da pobreza se, por outro lado, acredita que é natural ser pobre. Então, a pessoa que fala com orgulho aquelas coisas de pobre só vai para frente quando é empurrado, pobre só enche a barriga quando é afogado. Se ela adora ser pobre, como é que ela vai querer prosperar? Não é? Então, esse tipo de mentalidade que tem orgulho de ser pobre, ela repele inconscientemente a riqueza. Né? Consequentemente, não vem. Por isso que... Só enche a barriga quando só mora afogado, essas coisas todas que fazem piada. O próprio pobre faz piada de pobre, né? Tá. Então, que eles desconhecem algo fantástico, eu acho, o Dr. Masaharu Taniguchi, que ele diz assim, nem por brincadeira utilize a palavra de uma forma errada, né? Então, às vezes, as pessoas utilizam algum determinado tipo de expressão que não é realmente aquilo que elas desejam, mas pelo fato de utilizar sempre essa expressão negativa, acabam
como se colocando bombas, né, no seu próprio caminho, no seu próprio destino. Desejam uma coisa, mas acabam colhendo outras, né? Meu professor, assim, no senso comum ali fora, por exemplo, as pessoas olham na sua conta bancária, olham nos seus bens e não tem dinheiro, não tem bens materiais e dizem pobre. Ou assim, não tem nada. E ela falar que ela é rica, ela vai dizer assim, mas vão me xingar de doido, por exemplo. Como trabalhar com isso, professor? Ela não está olhando, ela está só olhando as coisas de forma material. Está esquecendo que a vida dela é rica porque é a vida perfeita de Deus. Deus não criou nenhuma vida pobre, nenhuma vida defeituosa, nenhuma vida infeliz. Deus criou todas as vidas à sua imagem e semelhança. Esse é um ponto principal. O que acontece que muitas vezes é que muitas pessoas reclamam, muitos comerciantes, até aquele caso da pretora Maria Francisca Justiana, que você sempre conta, não faz uma autoanálise. Por que eu não prospero? Tem comércio, mas está com aquela cara de maracujá amadora. Como é que pode prosperar? Não é? Então as pessoas não percebem, mas aqui 99% dos pobres têm pensamentos sombrios, pensamento triste, e por isso que não vai para frente. E tem os que se acomodaram com essa situação. Acham normal ser pobre, tem que ser pobre, que acham que o destino é ser pobre. Mas aquelas pessoas que compreenderam que são filhos de Deus, que têm capacidade, tem que batalhar também. Mas tem outro detalhe, mas tem gente que tem preguiça de ir à frente, à luta, a se esforçar. Né? Thomas Edison deixou bem claro, inspiração é 1%, 99% é transpiração, 99% é transpirar mesmo, tem que trabalhar, tem que se dedicar. Né? Aí é que acontece, analisando assim, a vida do Brasil, com os imigrantes, muitos imigrantes começaram a prosperar, 10 anos depois estavam prósperos, e muitas pessoas que já estavam aqui continuam a mesma situação. Porque uns vieram para suar mesmo, para batalhar, para se dedicar, então realmente o resultado aparece. Tá certo. Deus te abençoe, Gabriel. Deus te abençoe. Muito obrigado. E a gente ouve muito, né? Essas manifestações de amigos, de pessoas. Deus te abençoe. E a pergunta é exatamente sobre isso. Como receber as orientações, as dádivas e as bênçãos de Deus? Essa pergunta é bastante importante, porque na realidade Deus sempre está nos abençoando. Agora, nós nascemos com um propósito bem claro nessa vida, que é ser feliz, porém, ao mesmo tempo, eu tenho que proporcionar felicidade aos outros. Né? Então, eu tenho que não somente dedicar uma bênção ao outro, mas provocar algo que beneficie o outro de uma forma concreta. Então, nós estamos aqui para fazer o outro feliz. Aqui na página 205, diz assim: aquele que pensa somente em receber e se esquece de dar algo de si é como um indivíduo que só inspira o ar, tentando absorvê-lo infinitamente, sem nunca expirar. Para que você receba efetivamente a bênção de Deus, que já lhe foi dado, primeiro abençoe os outros, adote um espírito de dedicação para com eles e traduza isso em práticas. Então, como que eu posso abençoar o outro? Ajudando o outro, ouvindo o outro, encorajando o outro, muitas vezes até em situações de auxílio até material. Né? Tem pessoas que estão passando por necessidades de vestimenta, de roupa, de alimentação. Então, quando você oferece para o outro, não aquilo que sobra, né? Isso é interessante, né? Porque tem uma passagem de Lucas que fala sobre uma senhora que, mesmo sem ter, lhe ofereceu comida. E Jesus Cristo falou assim: é essa pessoa que na realidade vai receber mais ainda. Por quê? Porque ela ofereceu até aquilo que ela nem tinha. E muitos de nós oferecemos aquilo que sobra. Com esse pensamento, você não vai colher. Pelo contrário, você tem que olhar para o seu próximo e oferecer a ele a sua vida, né? A sua dedicação. Essa é a melhor bênção, né? Você falou em abençoar, até a palavra abençoar, nós podemos fazer uma ligação com o sino, soar bem. Então, sim. Abençoar, quando nós estamos fazendo, soar bem palavras de amor, de elogio, de incentivo. Esse soar, abençoar, fazer com que as pessoas possam muitas vezes mudar a vida dela através de um incentivo, elogio, de uma manifestação de amor. Tá certo. A gente já percebe que quando a pessoa não se dedica ao próximo, é porque na realidade ele no seu inconsciente acredita que ele ainda não recebeu tudo, né? Tá. Então ela sempre espera receber. Tá certo. O senhor citou agora há pouco pessoas que têm pensamentos sombrios, acabam não enriquecendo, e 99%, né, das pessoas não enriquecem porque têm pensamentos sombrios. E uma grande, acho que, parte da população tem ou vive com esses pensamentos sombrios.
O senhor podia explicar para a gente, assim, por favor, o senhor já citou alguma coisa que é mente triste também, né? Quais são os tipos de pensamentos sombrios, ou pelo menos alguns como exemplos, e como a pessoa deixar de ter esses pensamentos, uma vez que influenciam em 90%, 99% do nosso destino? Olha para certas pessoas, certos rostos, nós notamos que algumas pessoas têm um olhar tão tristonho, mas tristonho, que uma pessoa que trabalha no comércio, que tem esse rosto triste, qual é o comprador que vai sentir vontade de voltar para aquele estabelecimento? Não vai. Com aquele rosto tristonho, parece que morreu alguém da família, todos os dias parece que alguém está morrendo na vida dele, alguém da vida dele por causa desse pensamento tristonho. Então, todo esse pensamento tristonho, principalmente também, não somente tristeza desse lado, da pessoa trazer alguma lembrança, mas também muitas pessoas vivem tristes, trabalham tristes, porque está sempre em conflito, desarmonia em casa. E a vida não vai para frente, onde tem desarmonia, não vai para frente. Por isso que não prospera também, né? Então, requer que as pessoas tenham uma alegria no coração, porque aí ele vai realmente manifestar essa alegria no seu cotidiano e como materialização do sentimento alegre, rico, a riqueza virá. É verdade. Ô Gabriel, falávamos agora há pouco sobre oportunidades, virtudes, essas coisas assim, né? Então, oportunidades todos têm? Todos. Virtudes também têm? Sim, todos sem têm. dúvida. Então, a pergunta é assim, né? Como, então, eu aproveitar as oportunidades e como, então, eu manifestar essas virtudes no meu dia a dia, aproveitando essas oportunidades? Então, Certo. às vezes tem, mas não consegue manifestar. Não sabe né? como manifestar. Bom, primeiro passo, o professor Heitor já falou, né? Na realidade, a mente do indivíduo ele tem que ser uma mente alegre. Se ele quer manifestar as virtudes, quando nós falamos de virtude, nós podemos falar de sabedoria, de amor, de vida, de provisão, de alegria e de harmonia. Tudo isso são virtudes de Deus também. Então, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, ele possui dentro de si todas essas virtudes. Agora, se o seu pensamento é totalmente contrário, se a sua atitude é totalmente contrária no seu dia a dia, não há como ele manifestar essas virtudes. A melhor forma, acabamos de falar sobre o abençoar, né? Falamos que somos constantemente abençoados por Deus. E a melhor forma do ser humano praticar realmente a sua missão é quando ele passa a abençoar o outro. Essa é uma das virtudes. Né? Essa é uma das virtudes. Quando o ser humano começa a trilhar esse caminho de manifestar as virtudes de Deus, acreditar em si, ter certeza absoluta, uma fé verdadeira que tudo já existe dentro dele, naturalmente ele vai começar a trilhar esse caminho das virtudes. Né? Quando se fala vença a pobreza, professor, deve ter um monte de gente que fala assim, ai meu Deus do céu, esse é meu sonho, porque logo pensa no dinheiro, pensa no conforto material, e que não tá errado também, né, professor? Pode até pensar, né? Não está. Então, qual que é a orientação que o senhor dá para uma família que a renda é baixa, tem lá 4 filhos morando na mesma casa, mas os pais são 6, né, no total. Qual que é a orientação que o senhor dá para uma família que vive hoje numa situação financeiramente, digamos assim, precária? Olha, nossa vida, nosso destino, ele é formado primeiro pelo pensamento. Por isso que se a pessoa não tiver um pensamento, um desejo de prosperar e adorar a pobreza, por mais que ela lute, ela não vai conseguir sair dessa situação. Porque o próprio subconsciente dela estará rejeitando. Então ela tem que ter um desejo, tem que ter um objetivo, tem que ter aquele desejo, eu vou melhorar, eu vou prosperar. Agora, tem pessoas que falam, eu quero prosperar, mas ela tem no subconsciente gravado que dinheiro é sujo, que o dinheiro não é limpo. O dinheiro, o mestre Masaru Taniguchi explica, deixa bem claro, enquanto a pessoa tiver fobia, essa rejeição pelo dinheiro, ela não vai prosperar. O dinheiro não é limpo nem sujo, depende para que vai ser destinado. Se ela for destinada para uma coisa suja realmente, uma coisa que vai prejudicar alguém, aí é sujo. Mas se for destinado para uma obra de caridade, é um dinheiro limpo. Né? Então, isso daí depende da forma de ver, conceitos. Uma das virtudes é o sentimento de amor, né? Amar o teu próximo como a si mesmo, sentimento de amor, eu e outros somos um. Quando essa pessoa está em desarmonia com o ambiente, em desarmonia com alguém, não há como ele captar a provisão infinita, a riqueza. Porque se há algo que afasta a pessoa da riqueza, da provisão, é quando ele está em desarmonia. Então, um ponto também importante a ser mencionado é a harmonia que essa pessoa tem com as suas raízes, papai, mamãe e antepassados. É fundamental. Muitas pessoas trabalham, se esforçam, se dedicam, são excelentes profissionais, mas não conseguem prosperar. E muitas vezes o X da questão está na desarmonia com a origem da vida dele. Então, como nós temos mais meio minuto só,
senhor poderia, por favor, dar 2 dicas rápidas, assim, além das que já foram dadas? Vença a pobreza fazendo isso e 2 também rapidinhas. Vença a pobreza fazendo isso. Bom, então vença a pobreza acordando de manhã cedo, repetindo no mínimo 20 vezes por dia. Tá. Hoje é o melhor dia da minha vida. Então você repete no mínimo 20 vezes por dia essa frase. Hoje é o melhor dia da minha vida, hoje é o melhor dia da minha vida. Segundo ponto, mantenha sempre pensamentos de riqueza na mente. Né? Então você veio para prosperar, para enriquecer. Não há outro caminho senão prosperar. Muito obrigado. É importante, pela lei da vida, pela lei da mente, dentro do princípio dá e receberás, a pessoa quer receber, quer prosperar, pense em dar primeiramente alguma coisa, fazer o próximo feliz. Né? No outro livro que o mestre fala sobre ciência da oração, ele escreve assim, o Cada Senhora Amém. E ela pergunta, você quer obter tantos benefícios, mas o que você está fazendo de bem para o próximo? O que você está fazendo de bom para a sua tia? Para a humanidade. Pense em ajudar, fazer caridade, ajudar o próximo. E outro detalhe que é fundamental, a gratidão às hierarquias. Agradeça bastante a Deus, aos antepassados, aos pais. Esse sentimento de gratidão aos 3 escalões hierárquicos superiores a nós é fundamental para que tudo comece a melhorar a nossa vida. E a harmonia em casa é importantíssima. Maravilha. Obrigado, professor Heitor Miyazaki. Muito obrigado, professor Mário Gabriel, França Silva. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe e que muitas graças e bênçãos sejam derramadas na tua vida. Muito obrigado.